Nós estamos numa série, iniciando uma série hoje. E o tema da nossa série é o poder da igreja de Jesus. O poder da igreja de Jesus. Falamos mês passado sobre a série Avance. E falamos muito a respeito de igreja, mas também falamos muito a respeito do individual. Que você tem um avanço que Deus determinou para que você avançasse. Falamos também que a igreja, antes dela nascer, a igreja ela foi liberada uma palavra de avanço. Jesus, diante dos seus discípulos mais próximos, ele disse que pela palavra de que ele é o Filho de Deus, pela realidade, por conta da verdade, embasado na verdade de que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, o Cristo que havia de vir ao mundo, viver, morrer, mas no terceiro dia ressuscitar, que sobre esta realidade, esta verdade, ele construiria a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Jesus, ele disse: aquilo que você, igreja, ligar na terra, terá sido ligado nos céus. Aquilo que você, igreja, desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Essa é uma palavra de avanço para a igreja. Mas eu quero trazer a você a realidade do poder dessa igreja. Amém? Nós vamos falar sobre isso. Eu quero aqui poder liberar essa palavra sobre a sua vida, mas que o teu coração esteja receptivo. Amém? Levante sua mão aos céus, levante sua mão aos céus e declare comigo: Senhor, eu sei de que eu não estou aqui em vão. Com voz de autoridade, querido, diga: eu sei que o Senhor tem algo para mim. Eu sei de que eu vou avançar no teu reino, e eu viverei para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se algo que for falado aqui ministrar o teu coração, querido, não hesite, não retenha, mas libere isso e tome posse dessa palavra. Amém? Salmo 92, versículo 12, diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Versículo 13: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Se você não conhece a palavra átrio, ela é simplesmente a palavra pátio do templo, ou lugar da presença. Você florescerá quando você está plantado na casa de Deus. A palavra plantar traz a ideia de estabelecer com propósito. Quando você é plantado numa cidade, olha para mim em nome de Jesus. Quando você é plantado numa cidade, numa geografia, Deus te plantou ali com um propósito. Ou você acha que você saiu do Brasil para vir à América, para fazer riqueza, para mandar dinheiro, construir uma casa lá no Brasil e depois retornar? Talvez esse possa ter sido o teu fator motivacional, motivador que te trouxe até aqui. Ou talvez você veio para cá procurando o sonho americano, the American Dream. Talvez você veio para cá procurando isso, ou procurando oportunidade. Mas uma coisa eu sei: se você tem ouvidos para ouvir, esteja atento, porque esse não foi o propósito principal pelo qual Deus te trouxe para essa nação. Você tem uma brasa que queima dentro de você. O Senhor, ele te comissionou. Estou falando com alguém aqui em nome de Jesus. O Senhor te comissionou, o Senhor te escolheu para ser voz nessa nação, para estar plantado e dar fruto nessa nação. Mas infelizmente muitos de nós se distraem com os ruídos, com as vozes, com os barulhos, com os problemas, com as circunstâncias, e portanto eles tomam outro rumo, ou vão para um outro caminho.
Hoje eu vim aqui como voz de Deus para te trazer de volta para o caminho. Eu vim aqui hoje como voz de Deus para te dizer: o Senhor te plantou nesse lugar por um propósito. E é um propósito que vai muito além do seu. Você está entendendo isso? É um propósito que vai muito além do seu. Não que o seu não seja importante para o Senhor, mas a palavra de Deus fala em Salmo 37, versículo 4, se não estou enganado: deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas a questão aqui não é eu me deleitar para que eu consiga algo do Senhor, não. Mas é quando eu me deleito nele, mais eu me pareço com Ele. Portanto, os meus desejos agora são os desejos do Senhor, para minha casa, para o meu casamento, para a minha vida, para quem eu sou, para a minha carreira, para o meu ministério. Os desejos dele passam a ser os teus desejos. Então o Senhor te trouxe aqui, Ele te plantou nesse lugar. Ele te plantou nessa cidade. E plantar envolve cuidado, expectativa de crescimento. Uma árvore plantada em solo fértil, regada com constância e cuidada com zelo, ela produz frutos. Diga fruto. Diga assim: eu nasci para dar fruto. Assim é o crente na igreja local. Nós temos a igreja, que é a igreja macro de Deus, é a igreja de Jesus. Todos os nossos irmãos em Cristo, todos aqueles que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador, e tem a palavra de Deus como base. Não é a palavra e mais um outro livro. Quantos entendem isso? Não é a palavra e mais a opinião de alguém. Não, é a palavra de Deus, é a opinião de Deus, é a vontade de Deus, é a minha vida com Ele. Todos os nossos outros irmãos que hoje se reúnem em muitas igrejas aqui na América, em muitos lugares escondidos em casas, na igreja underground, eles estão reunidos no Senhor. E há essa grande igreja, mas também há a igreja local. Diga igreja local. É sobre essa igreja que eu quero falar. Talvez você venha visitando, talvez hoje você não é membro Lagoinha Miami, e você tem uma home church, você tem uma igreja que é a sua igreja local. Amém, glória a Deus por isso. Que essa palavra possa também tocar o teu coração em relação ao seu posicionamento com a sua igreja local. Então Deus, Ele não te criou para você ser um crente flutuante. Uma das coisas que eu mais vi aqui na nossa igreja, em especial Miami, é que há muitas pessoas que vêm e vão. Pessoas que vêm, passam uma temporada e vão embora. Mas há pessoas que criaram raízes nessa nação, criaram raízes nessa cidade ou nas cidades vizinhas, mas elas também ainda são flutuantes. Sabe por quê que você ainda está parado naquela área da sua vida? É porque você ainda não se posicionou. Você se posiciona por um período e você se desposiciona por outro período. Você é uma pessoa dúbia, de pensamento dúbio. A Bíblia fala que esse tipo de pessoa, ela não prosperará. Sabe aquele que fica em cima do muro? Ele não prospera, ele não avança. Por isso que a casa está do jeito que está, por isso que o casamento está do jeito que está, por isso que a tua saúde está do jeito que está. Estou falando com alguém aqui em nome de Jesus? É preciso um posicionamento. Se Deus te plantou no lugar, é porque Ele tem um propósito para você naquele lugar. Essa palavra, eu preciso que você entenda algo. Essa palavra está queimando em mim desde antes das minhas férias, Silvão. Desde antes das minhas férias. Faz 2 domingos que eu não prego aqui. E eu creio que essa palavra é para você que está aqui ouvindo, para você que está no online ouvindo também. É preciso posicionamento, meu querido. Deixa eu te falar algo. Jesus não está brincando não. Ele está trabalhando e Ele está voltando. Eis que veio e vem em breve, o Senhor Jesus declara. Ele vem e vem em breve para buscar uma igreja, uma noiva que não se corrompeu, uma igreja que dá fruto. Uma igreja não pode dar fruto através de um homem só, através de uma família só. O ministério de mulheres não pode dar fruto através de uma mulher só. O ministério de homens não pode dar fruto através de um homem só. O GC não pode dar fruto através de uma casa só.
Não, somos todos nós. É preciso haver um arrependimento santo em nosso coração, pela igreja de Jesus. A igreja é de Jesus. E quando eu falo em igreja, você precisa entender, você sozinho não é igreja, você sozinho você é templo, habitação. Mas igreja é quando você está reunido com outro. Esse negócio, eu acreditei por um bom tempo, fui iludido, eu sou igreja, bababá, não preciso ir para a igreja não. Eu era, pode ser até templo, estava meio sujo, meio amassado, meio bagunçado aquele templo ali. Mas Jesus foi lá e não, peraí, arrependimento, meu Deus, a igreja de Jesus somos nós. E é sobre isso que eu quero falar. O tema da minha mensagem de hoje é: ame o lugar onde Deus te plantou. Pode falar para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Ame o lugar que Deus te plantou. Fala para ele: ame o lugar que Deus te plantou. Fala para o outro irmão agora: meu irmão, ame, chacoalha ele assim, ó. Ame o lugar que Deus te plantou. Ame o lugar que Deus te plantou. Seja onde for, mas Deus te plantou. Seja pelo tempo que for, mas Deus te plantou. Seja o local que for, foi Deus que te plantou. Foi Deus que te plantou naquele lugar. Portanto, se Deus me plantou aqui, como não responder a vontade desse Deus, que é um Deus de amor? Como não responder amando o lugar aonde Deus me plantou? Há um propósito dos céus para a sua vida, e ele vai tomar forma. Você vai viver ao passo que você honra a vontade de Deus, amando aquele lugar. O problema é que muitos dizem ter fé em Deus, mas seus frutos não condizem com o lugar onde eles estão plantados. Muitos falam: eu tenho fé em Deus, mas eu já cansei de ver. Você confia em Deus? Confia em Deus, mas a vida está um caco. How do we translate that? Many people say, I trust in the Lord, but your life is a mess. Tá bagunçado. Não, sério. Olha para sua vida agora. Pensa assim. Se você falar minha vida tá perfeita, esquece, já começou errado. Sempre tem um galho que precisa ser cortado. Sempre tem uma fruta que ela tem a aparência de saborosa, mas por dentro ela é amarga. Você vai identificar que galho é esse, que fruto é esse, quando você silenciar a voz do seu orgulho. Silenciar a voz do orgulho, se submeter à vontade de Deus, se humilhar diante de Deus e olhar para aquela área da sua vida, não olhando o problema do outro, não apontando o problema do cônjuge, não apontando o problema da cidade, da casa que você mora, da igreja que você mora, que você vive, mas olhando para si. Mateus 7, versículo 16: vocês os reconhecerão por seus frutos. Isso é Jesus. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Nós estamos plantados. Em algum lugar você está plantado. Veja quais são os seus frutos. Seja honesto consigo mesmo e avalie os seus frutos. Porque muitas vezes parece que está tudo muito bom,
Mas já parou para ouvir como está o coração da sua esposa? Já parou para ouvir como está o coração do seu marido? Já parou para ouvir como está a opinião daqueles que caminham mais próximo de você, a seu respeito? Já parou, pai, mãe, já parou para ouvir os seus filhos? Já parou para ouvir os seus filhos? Ah, mas eles são muito novos, pastor. Já parou para ouvir o seu filho de 5 anos? Quais são as dores dele? Ah, pastor, mas ele não tem noção, ele não vai saber falar. Já parou para brincar com ele dentro daquilo que ele gosta de brincar? Fruto. Como estão os seus frutos? João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então muitos são frequentadores, pessoas indecisas que não se posicionam diante da sua fé. Vem na igreja uma vez por mês, eu vou puxar sua orelha. Vou sim. Vem na igreja uma vez por mês e depois vem, não sabe por que está com uma vida que é uma droga. Depois não sabe por que está com um problemão ali para resolver nas suas finanças. Porque é inconstante, cara. Meu Deus. É sério isso, gente. Eu tenho que falar isso aqui. É necessário se posicionar. Se você não se posicionar no dia mau, porque o dia mau vem, é só questão de tempo, você vai cair, a tua casa vai cair, os teus filhos vai cair, as tuas finanças vai cair. Ah, pastor, então quer dizer que a situação, mas eu sou um homem fiel, eu sou um homem de Deus. Amém. Se você é um homem fiel, é um homem de Deus, se você está plantado, se você está dando fruto, pode ter certeza que essa tempestade não vai te abalar. Ela pode causar um barulho, mas ela não vai te abalar. Ela não vai te desestruturar, não. Ela está sendo ali, para que você cresça, para que a sua fé amadureça, para que você seja esticado, para que você viva o propósito de Deus, para que você dê um fruto novo, para que você possa crescer novos ramos. Arrependimento, diga. De novo, arrependimento. É isso que Deus pede dessas pessoas indecisas, pessoas que não se posicionam. O lugar onde Deus te plantou é um lugar de bênção, é um lugar de crescimento, é um lugar de esticar da sua fé. Mas por que, pastor, amar o lugar onde Deus me plantou? Por que amar o lugar? Porque Deus planta com propósito. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus te plantou com propósito. Fala com voz profética. Olha para ela e fala: Deus te plantou com propósito. Êxodo capítulo 15, versículo 17: Tu farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Deus estabeleceu um lugar para nos plantar, e Ele diz: Tu farás entrar e o plantarás no monte da tua herança. Salmo capítulo 1, versículo 3: É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Talvez você está olhando assim: poxa, pastor, mas eu estou plantado, estou bem bonitinho aqui, estou fazendo e não estou vendo fruto, não estou vendo fruto. O teu fruto vem no tempo certo. Tenha paciência, tenha resiliência, tenha fé, porque no tempo certo o teu fruto virá. É a palavra de Deus. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Você pode dar um glória a Deus? Pode bater palma em nome de Jesus. Quando Deus libertou o povo do Egito, não foi somente para a libertação de uma vida de escravidão. Isso foi um grande passo e um grande motivo. Mas o motivo principal foi para cumprir o propósito estabelecido por Deus para o seu povo.
E o propósito, olha para mim aqui em nome de Jesus. O propósito olha para mim. O propósito estabelecido por Deus foi o seguinte. Deus fala a Moisés: Moisés, vá ao faraó e diga a ele para que liberte o meu povo, para que o meu povo venha me adorar no deserto. Há um propósito, é um propósito de adoração. Porque quando você adora, você entrega o seu louvor. A adoração não é música. A adoração não é isso aqui, não é música. A adoração é uma entrega. E é uma entrega sacrificial. A primeiro momento, primeira vez que a palavra adoração foi mencionada na Bíblia, foi no momento em que Deus chama Abraão para que ele sacrificasse o seu único filho, o filho da promessa, o filho Isaque, no altar do Senhor. Antes de Abraão ter chegado no altar, antes de Abraão ter construído o altar, antes de Abraão ter amarrado o seu filho, colocado o seu filho sobre o altar, Abraão já havia no seu coração feito a sua adoração ao Senhor. A adoração, ela custa. A adoração não é eu estar parado só vendo o que está acontecendo, assistindo, não, é participando. Eu participo, eu entrego o meu louvor ao Senhor. Então foi por esse propósito. E quando Deus nos planta, Ele nos planta por um propósito. Deixa eu te dizer algo, você não está nessa igreja por acaso. Eu tenho certeza, pelo tempo que você estiver aqui, você não está nessa igreja por acaso. Deus tem um propósito para que você esteja aqui, que vai além do que você está vivendo agora, vai além da sua atual situação. Nessa casa há alimento espiritual. Nessa casa há um povo que ama você. E nessa casa há trabalho para ser feito. Essa casa não está pronta. Você não foi chamado para sentar no sofá, meu irmão. Você foi chamado para pegar na marreta, para pegar no serrote, para pegar na furadeira e falar: vamos construir essa casa, vamos construir um outro ambiente aqui. Não deixa que eu construo, pastor, não deixa que eu faço, eu tomo conta disso, eu guardo essas pessoas, eu tomo conta do ministério e tal. A gente precisa de pessoas compromissadas. É muito fácil a gente botar a culpa no outro, é muito fácil a gente apontar para o outro, é muito fácil. Difícil é olhar para a gente. O que eu não estou fazendo? Senhor, eu estou fazendo tal, mas eu estou fazendo. Senhor, eu estou fazendo da maneira que o Senhor quer que eu faça. Senhor, eu estou sendo sensível à tua voz ou é a minha voz? É aquilo que eu acho, ou são vozes de terceiros? E de verdade, eu não estou dando indireta para ninguém. Diante de Deus, eu não estou dando indireta para ninguém. Essa palavra aqui está queimando no meu coração já há mais de 2 semanas. Eu creio que Deus, Ele tem um tempo novo para você, mas você precisa se posicionar. Você não nasceu para encher banco de igreja. Você não nasceu para isso. Há quanto tempo que você faz parte de uma comunidade de fé? Há quanto tempo que você serve? Há quanto tempo que você tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Há quantos anos? Pensa. Há quanto tempo? O que Deus está te pedindo hoje? O que Deus está te convidando para fazer hoje? Descubra o seu lugar na igreja. Descubra o seu lugar nesse corpo. Descubra o seu lugar no G6. Descubra o seu lugar no seminário Carisma, no ministério de louvor. A gente precisa, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa de pessoas qualificadas e pessoas que talvez não são tão qualificadas, mas têm um coração humilde para ouvir uma direção. A gente precisa. Teve algum dia que você não viu aquele rapaz bonito aqui tocando guitarra ali? Teve algum dia que você vem aqui nessa igreja e você não vê ele? Quantos guitarristas nós temos na igreja? Só um, meu irmão. Pelo amor de Deus. Esse jovem aqui, bonito, bigode aqui, tá aqui todo domingo. A gente precisa de gente. Se você tem um mínimo de talento, se dispõe a aprender. Se dispõe, Lucas, eu quero aprender, eu não sei muito, mas eu tenho muita vontade. Eu tenho uma guitarra, eu vou comprar uma. Mova-se, igreja. Dê fruto. Dê fruto.
A igreja não está aqui para satisfazer a sua vontade. A igreja não está aqui para satisfazer a vontade, mas ela está aqui para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você cresça, é que você ande a milha extra, é que você multiplique, é que você dê fruto. Essa é a vontade de Deus na sua vida. Devemos amar o lugar onde Deus nos plantou, porque é onde eu dou frutos. É nesse lugar. João 15, versículo 4, ouça isso: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. O seu fruto, ele é condicionado ao lugar onde você está plantado. Nós devemos permanecer. A palavra de ordem aqui em João 15, durante toda essa palavra que Jesus fala, é permanecer. Permanecer na videira. Quem é a videira? Jesus é a videira verdadeira. Eu permaneço nele. Antes de permanecer em qualquer outro lugar, eu permaneço no Senhor. E permanecendo no Senhor, eu faço parte de uma comunidade de fé. Você que talvez tenha a sua igreja em outro lugar, permanecendo no Senhor, você permanece na sua igreja, porque Deus tem um propósito na sua vida ali. A igreja é feita de pessoas, e pessoas são imperfeitas, eu sempre falo isso. E pessoas precisam de pessoas. Quando eu caminho com alguém, eu vejo como ele tem sido desafiado a crescer. Eu vejo como ele tem crescido na sua fé. Mas se eu me aparto dessas pessoas, se eu estou num outro lugar separado, como que eu vou crescer? Como que eu vou ser encorajado? Eu estou falando com alguém em nome de Jesus. Como que você vai ser encorajado a crescer se você é um lone wolf? Se você é uma ovelha perdida ali, alguém sozinho, que não se mistura, que não cria vínculo. Como? Não adianta encher a boca para falar. Não, eu vou falar uma coisa aqui, gente. De verdade, às vezes eu estou num shopping aqui com a minha família e tal, aí vem uma pessoa assim, e olha que eu me esforço para conhecer você. Você sabe disso. Tô lá hoje que eu me atrasei, houve um acidente lá em casa. Me atrasei, não estava ali na frente para te receber, mas todo final de culto eu tô lá atrás, eu tô lá na frente para te dar tchau. Eu faço um esforço para te conhecer, mas às vezes tem um povo que chega para mim lá no shopping, em algum lugar na público: pastor, quem é você? Amém, tudo bem? Pastor, não sei o que, começa a falar, e ela conhece a minha vida assim um pouco, mas eu não conheço ela. Fala: meu irmão, e aí eu pergunto: que legal, quando que você foi lá a última vez? Tá em um tempo, pastor. Cara, não dá. Olha, o seu compromisso com Deus e com as coisas que Deus ama deixa eu refazer isso aqui. O momento que você vive nas áreas da sua vida, elas são um reflexo de como você honra o Senhor ou como você não honra o Senhor. E as coisas que Deus ama, porque não adianta só falar que você ama o Senhor e não ama a sua noiva. Não adianta falar que você ama Jesus e não ama a igreja de Jesus, a igreja que Ele está edificando. Paulo, ele fala que nós somos como pedras vivas. Diga: pedra viva. Sou eu. Diga: sou eu. Você é pedra viva. Você é um tijolinho ali na construção da igreja de Jesus, que Ele está construindo, que Ele está edificando. Onde está você? Não dá para a gente ter um muro com muitos buracos. É preciso que a gente preencha esses buracos. Amém? Tem um texto muito forte, Lucas capítulo 13. Vai contar a história de que Jesus está contando uma parábola. Ele fala que um senhor, ele chegou para sua vinha e ele viu ali que havia uma videira que ela não estava dando fruto. E ele falou para o seu servo: corta essa videira, lança ela fora, remove ela daqui. E o servo, ele fala: Senhor, dê mais um ano. Ouça isso, dê mais um ano,
Grava aí, põe pra gente, não, eu preciso que o povo veja. Lucas 13, versículo 6. Então contou esta parábola. Quem? Jesus está contando uma parábola, contando uma história. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos, não era nenhum, 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Qual é a palavra? Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Meu amigo, essa palavra é forte. Por que deixá-la inutilizar a terra? Tem muita gente que está plantada, não está fruto, está inutilizando a terra. Está inutilizando a terra. Quem não trabalha, dá. Quem não trabalha, dá. Não inutilize a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Como é esse cavar? É no aconselhamento, é na palavra. A gente estuda para dar a palavra aqui. É no GC. O seu líder de GC está lá cavando, mas você não aparece no GC. Eu vou falar mais claro. Posso falar mais claro? O seu líder está ali. Ele trabalha igual você trabalha. Ele tem filho igual você tem filho. E ele dedica um tempo para estudar a palavra, para entregar essa palavra no seu GC. O que é um GC, pastor? Primeira vez que eu venho. É um General Contractor? Não. É um grupo de crescimento. Esse líder está lá, o anfitrião está lá, preparou a casa, aromatizou a casa todinha, fez a faxina na casa, pode ter certeza. Fez a faxina na casa, botou o pão de queijo no forno. Tem uns que preparam até pastel. Vocês estão por fora, meu irmão. Tem uns que preparam até costela. Esse GC eu não fui. O irmão tá lá, adubando a terra, fazendo buraco ali ao redor, para que aquela planta, para que aquela videira dê fruto. Mas você não vai no GC. Você não vai. Como? Já faz 3 anos. Diga 3 anos. Põe de novo. 3 anos que não dá fruto. O Senhor Deus fala: arranca, porque está inutilizando. Você quer ser arrancado, meu irmão? Você quer ser arrancado? Eu não quero ser arrancado. Eu quero ser contado como um daqueles que foram fiéis ao Senhor, no dia bom, no dia ruim, no dia quando estava tudo pronto, no dia que eu tive que chegar e arrumar a casa. Eu quero ser contado como aqueles que é fiel ao Senhor, que dão fruto. Próximo versículo. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Próximo versículo. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Se der fruto, muito bem. Se não, corte. Frequência nos cultos sem plantio é religiosidade. Frequência no culto sem florescer é religiosidade. Frequência no culto sem dar fruto é religiosidade. Religiosidade não leva ninguém a nada, mas relacionamento fiel e verdadeiro com Jesus, sim. É preciso se arrepender, meu irmão. É preciso. Muita gente consome pregação e louvor, mas não se envolve, não sai de um lugar raso. Por isso não amadurece, não cresce, não frutifica, não dá lugar para aquela palavra encontrar lugar no coração, não dá tempo, não se dedica para que aquela palavra entre no coração, internalize aquela palavra e então ela dê fruto.
Tem muita gente que consome muito vídeo de YouTube. O pastor tem uma igreja local, mas o pastor que fala na vida dele são trocentos pastores do YouTube, do Shorts, do Reels, de qualquer outro lugar. Tem gente que vem na igreja, o louvor é uma benção, não é uma benção aqui, o louvor. Você pode dar uma salva de palmas pelo nosso time de louvor? Pastora Juju quebrando tudo hoje. Mas a música, ouça, a música ela tem um poder único. Porque a música, ela abre uma porta em você. Se você ouvir uma música muito antiga, essa música vai te levar lá para aquele lugar. Mas muitas vezes a pessoa, ela entra nesse lugar de música, nessa atmosfera musical, esse ambiente aqui agradável, com o ar-condicionado que foi consertado essa semana, que a gente precisa terminar de pagar, glória a Deus. E se você quiser ajudar a pagar, você pode falar comigo no final do culto. Entra nesse lugar, nesse ambiente, sente um arrepio, mas não passa de emoção. Não passa de emoção, porque a visitação do Senhor, ela vem seguida de transformação. Diga transformação. Quando Jesus entra na casa, Ele transforma. Ele transforma a vida. Ele não pode entrar na casa e gerar um arrepio. Ele não faz isso. Mas se você não estiver preparado, se você não estiver condicionado, se você não quiser ser transformado, você não será. Você vai receber ali aquele uau, uau. Você está cantando ali músicas que falam coisas poderosíssimas. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo que eu tenho é teu. Será? Are you sure? Será? A quem que você tem enganado? A quem você tem enganado? Você que é visitante, tapa os seus ouvidos aí, que você quer para a igreja. Quando foi a última vez que você deu o seu dízimo? Você não está dando para o pastor, não. Você não está dando para a igreja, não. É para o Senhor da igreja. Quando foi a última vez que você procurou saber, pastor, como que está a situação financeira da igreja? Está precisando de alguma coisa? Como é que eu posso ajudar? Falei que não ia ser fácil, mas é essa palavra para a gente hoje. É essa palavra para a gente. Plante-se nos ministérios da igreja, não espere estar pronto. O crescimento ele vem com o servir. Quando eu comecei a caminhar com o Tiago e ver o servir do Tiago e da sua casa, a sua dedicação, eu falei, cara, tem algo aí em você. Vamos aqui comigo, vamos caminhar junto. Puxei ele para caminhar junto comigo. Já ouviu falar do Seminário Carisma? Amém, pastor, já. Cara, faz o Seminário Carisma. Amém, pastor, eu vou fazer. Ele veio, fez. Abriu um GC na casa dele. O GC explodiu. Esse GC já está a ponto de multiplicar. 3, né? Pro terceiro. Dando fruto. Estava pronto? Não. Estava pronto para se deixar ser pronto. Esteja pronto para se deixar ser pronto, para se deixar ser transformado pelo Senhor. Esteja pronto. O coração humilde dele, ele veio, fez o Seminário Carisma. A gente colocou ele como líder dos voluntários. Fez um trabalho excelente, incrível com os voluntários aqui na nossa igreja, dando fruto. Como eu falei, eu tenho uma unção de impulsionamento. Eu tenho essa unção, eu tenho convicção disso. Eu impulsionei o Tiago, assim como eu impulsionei o pastor Silvão, a pastora Maria Emília, assim como eu impulsiono o Gui.
Assim como eu impulsiono o pastor Pi e todos aqueles que se dedicam a caminhar do meu lado e que se permitem serem guiados pelo aquilo que Deus confiou no meu coração, eles estão sendo impulsionados, estão crescendo, estão amadurecendo, estão dando frutos. Você precisa se permitir ser impulsionado, em nome de Jesus. Eu declaro hoje que novos ministérios vão nascer nessa manhã aqui. Eu declaro que aquela dor que é no teu coração, você tem uma dor no teu coração, é nesse lugar que Deus vai te usar, para você dar fruto, para você florescer, para você crescer, para você ser uma resposta de Deus na tua casa, no teu casamento, na tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. O barulho não vai te parar, os ruídos não vão te amedrontar, porque você está firmado na rocha que é o Senhor Jesus, aquele que te chamou e que te plantou no lugar que você está. Devemos amar o lugar onde Deus nos plantou, entendendo que Deus também transplanta com propósito. Até no transplantar de Deus há propósito. Transplantar é desplantar de um lugar e plantar em outro. Deus começou o trabalho de desplantio em mim em 2019, em uma estação no estado da Califórnia. Ele me transplantou em 2023. Deus começou um trabalho em você de desplantio há um tempo atrás, antes de você vir para essa cidade, antes de você vir para essa igreja. Deus começou a falar com você. Eu espero que tenha sido Deus mesmo, senão você pode voltar. Brincando. Se permita ser transformado. Ele desplanta para plantar. Ouça essa palavra. Ele desplanta para plantar. O problema é que tem muita gente que Deus desplantou de um lugar e te colocou em outro, mas você ainda está ligado com aquele lugar lá. Deus está falando, é tempo de cortar. É tempo de cortar alianças que foram feitas numa estação passada. É tempo de cortar crenças que você foi gerado naquela estação passada. Você está em outra estação agora. Você está em outro momento agora. É em outra terra. Você está em outra terra. E é nessa terra que Deus quer que você dê fruto. Seja grato pela estação que passou, mas tenha coragem para dar fruto na estação presente. Seja grato pelo que passou, pelas pessoas que adubaram no passado, pelas pessoas que cavaram ao redor no passado, e tenha coragem para dar frutos na estação que você está hoje. Tenha coragem. Não se permita ser movido por ruídos, por barulhos que vão te distrair. Atos 8, versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Assim houve grande alegria naquela cidade, naquele povo. Filipe, ele estava numa região. O Espírito Santo falou: ok, Filipe, eu vou te transplantar aqui, eu vou tirar você dessa região, porque eu tenho algo nessa cidade da Samaria. E ele plantou Filipe ali. Na obediência de Filipe, um grande avivamento aconteceu. É na sua obediência que a vontade de Deus vai prevalecer na sua vida. Talvez você olhe, mas pastor, eu me sinto que eu estou nessa nova estação, mas as coisas não estão acontecendo. Você tem sido obediente. Você tem sido obediente. Você tem sido obediente ao Senhor. Obediente ao Senhor. Você tem sido obediente ao Senhor. Você tem sido obediente ao Senhor. Vou falar de novo. Você tem sido obediente ao Senhor. Será que tem alguma coisa que Deus está aí com um sinal para você, te dando sinal há tanto tempo te dando sinal, e você ali stubborn, teimoso, e Deus está falando: seja obediente nessa área.
Atos 13, versículo 2 e 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Deus confirma o seu transplante pela voz de seus líderes. Quando o Tiago veio falar comigo, desculpa usar você, Tiago. Quando o Tiagão veio falar comigo: pastor, ora pela gente, tem essa situação assim, eu estou sentindo de Deus, é um novo mover, é algo que Deus está nos movendo. Ele confiou em mim, e como eu não tenho ciúmes daquilo que Deus coloca nas minhas mãos, porque não é meu, é dele. Claro que a gente sente, o nosso lado emocional sente, mas eu orei por ele, e foi de Deus. Confirmação. Tem muita gente que faz plano sem pé nem cabeça, que não consulta nem os seus pastores. Claro que tem planos que você consulta a sua esposa, e amém, o seu marido, amém, tá certo, seus pais. Mas se o teu pastor tem voz na sua vida, consulte seus pastores, chame o pastor para orar com você. Como eu falei, eu estou aqui, mas eu não quero atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu quero só cooperar. Eu quero só assim, cooperar. Vai, entra, porque um dia eu entrei também. Vai, toma coragem, porque um dia eu tomei coragem também. E hoje eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja. Então eu não vou, pode ter certeza que eu não vou tocar onde Deus não mandar eu tocar. Eu não vou falar o que Deus não mandar eu falar. Eu não vou agir pelas minhas emoções. Você precisa entender isso, irmão. Eu não vou te falar coisas baseadas nas minhas emoções. Se eu estou feliz no dia, se eu estou triste no dia, se eu comi bem, se eu estou de jejum e estou com muita fome, não vou. Então o Espírito Santo, ele usou os líderes da igreja e disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E eles foram enviados. Eles foram enviados. A gente precisa entender que o lugar onde Deus nos planta é um lugar de desconforto. Diga: desconforto. O lugar que Deus te planta é um lugar de desconforto. Por quê? Porque Ele quer que você cresça. E não tem como você crescer no lugar do conforto. Não tem como você crescer no lugar onde as coisas estão todas prontas, que não precisa do seu envolvimento, que não precisa das suas mãos, que não precisa da sua dedicação, um lugar que não precisa das suas orações. Não tem como você crescer. Eu estou falando com alguém aqui em nome de Jesus. De verdade, assim, eu quero muito que isso toque no teu coração nessa manhã. De novo, talvez você é só visitante, mas que Deus possa tocar você e que você possa voltar para a sua igreja local com a mão na massa, servindo os seus pastores, orando pelos ministérios, e não se movendo por nenhum barulho, mas se movendo pela vontade de Deus. Entenda que esse lugar que Deus te plantou é um lugar de desconforto, porque Deus espera de nós crescimento, mas esse crescimento depende de você. Ouça, há aqueles que fogem de conflitos, dizendo que Deus está encerrando um ciclo, quando Deus está dando, na verdade, uma oportunidade para você crescer, para você graduar naquela área da sua vida. E como saber que Deus está me transplantando? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Primeiro, profunda intimidade com Deus. Você vai saber que Deus está te transplantando de um lugar quando você tem profunda intimidade com Deus. Tenha profunda intimidade com Deus para ouvir a sua voz. Eles estavam adorando e jejuando. Quando foi a última vez que você tirou um tempo para jejuar? Não porque jejuar está na moda, tá? Mas para jejuar silenciando com o intuito de silenciar a voz da sua carne. Quando foi a última vez que você tomou esse passo? Que você adorou o Senhor em espírito e em verdade? E segundo, profunda intimidade para a obra, prontidão para a obra de Deus. É assim que a gente sabe quando Deus está transplantando a gente. Prontidão para a obra. A palavra fala: separem-me Barnabé e Saulo. Eles estavam prontos. Diga: pronto. É isso que Deus espera de você.
Esteja pronto, prontidão para a obra de Deus. Prontidão para a obra do Senhor. Eu quero finalizar essa palavra lendo o último versículo. João 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Você pode se colocar de pé. Bom que você chegou até aqui, eu espero que essa mensagem tenha falado com você de alguma forma. Fique ligado no nosso canal, que toda semana a gente tem novos conteúdos para você.